A julgar pela sua disposição para contar, Stefan Stearns parecia um cara bem normal. Ele compartilhava fotos de Tamagotchis e dava conselhos em subreddits como Conselhos para Adolescentes e Eu Sou o Babaca. Falava da enteada para quem parecia um bom pai, mas tudo era fachada. Por trás das cenas, ele era um verdadeiro monstro e ninguém descobriu até que fosse tarde demais. Vamos investigar. Se você curte mistérios da internet e conteúdos perturbadores, inscreva-se e ative as notificações para receber mais vídeos assim. Se quiser apoiar o canal, torne-se membro no Ko-fi ou aqui e tenha acesso a vídeos sem cortes e outros benefícios. Você pode me deixar uma gorjeta clicando em Obrigado abaixo do vídeo. Obrigada a todos que considerarem. Este vídeo trata do ensaio e assassinato de uma criança. Recomenda-se discrição ao espectador. Clique no link na descrição para virar membro do Ko-fi. Assista a esta versão do vídeo sem anúncios ou cortes, com detalhes extras não incluídos aqui. Stefan Stearns criou sua conta no Reddit com o nome Sustinet em 16 de agosto de 2016 e era um usuário bastante ativo, acumulando mais de 13 mil de karma em postagens e quase 11 mil de karma em comentários. Durante seu tempo no site, ele costumava postar no subreddit de Tamagotchi, compartilhando fotos de sua coleção de Tamagotchis e o progresso de seus bichinhos virtuais. Outros subreddits em que ele postava incluem Digimon Card 2020 e Digimon Virtual Pet. Vários de seus comentários foram feitos em subreddits não relacionados, como Advice for Teens, Disneyland e Am I the A-Hole? E Mildly Infuriating. Ele parecia gostar de dar conselhos às pessoas, e na maioria das vezes os conselhos eram bem razoáveis. Por exemplo, uma usuária fez uma postagem no subreddit Conversa Séria sobre ter medo da morte e Stefan comentou: "Estamos todas juntas nessa. Aproveite ao máximo enquanto pode e não se preocupe com algo que é inevitável e totalmente fora do seu controle. A boa notícia é que ao morrer, seus problemas e preocupações acabam e você provavelmente nem saberá que está morta. E provavelmente não haverá nenhum vazio escuro ou senso de si mesma para estar ciente de qualquer coisa. Você simplesmente não existirá mais e estará morta demais para saber ou se importar com isso. Ninguém sabe ao certo o que acontece depois, só quem já se foi, mas essas pessoas não voltam para contar. Ajuda a lembrar que você não está sozinha nisso e é algo com o qual todas precisam lidar eventualmente. Às vezes a vida parece uma piada e a morte, o fim. Nossas vidas são curtas e difíceis e o mundo pode ser cruel. Vamos passar a vida só tentando sobreviver e no fim, nossa recompensa ainda será a morte. Apenas siga seu caminho, seja boa com as pessoas de quem você gosta e aproveite enquanto pode. Veja sua morte como uma recompensa, o término da jornada e dos problemas. Como um cochilo insuperável, o melhor sono da sua vida, como voltar para casa. Não se apresse para encontrá-la. Cada um tem seu dia. Não tema quando o seu chegar. Viva sua vida e aproveite as pequenas coisas que te fazem feliz." Um dos últimos comentários de Stefan no Reddit foi ainda mais assustador à luz da retrospectiva. Uma usuária relatou no Advice for Teens uma briga com a mãe, que a ameaçou de morte e também ameaçou se matar. E também detalhando alguns casos de agressão física, Stefan comentou o seguinte: sua mãe é extremamente instável. Ela precisa muito de aconselhamento e talvez medicação. O fato de ela fazer essas ameaças e até mesmo agir de acordo com elas até certo ponto não é nada normal e provavelmente vai continuar a piorar. Você nunca sabe quando o limite dela será atingido, mas esse tipo de coisa geralmente não termina bem. Ela precisa de ajuda e você também deve cuidar da sua segurança. Nada do que você descreveu é aceitável, nem um pouco. Se você acha ou não que ela vai cumprir as ameaças, isso é irrelevante. Esse não é um comportamento normal e algo sério está acontecendo com a saúde mental da sua mãe. Ignorar isso não faz com que desapareça.
Você precisa usar os recursos disponíveis e procurar alguns profissionais que são especializados nessas situações. Outros comentaristas já forneceram links nesse sentido. Por favor, use-os, pois isso já ocorreu várias vezes e ela pode perder o controle em algum momento, com você ou não. Isso não será bom para ninguém. Ela precisa de ajuda e você também, para sua segurança. Não ignore. Esses não são sinais de alerta ou pequenos avisos para serem ignorados. Isso é como uma sirene de ataque aéreo bem alta e você precisa levar isso a sério. Por mais difícil que seja, por ser sua mãe, você precisa agir. O que ela faz é abuso, simples assim. Não existe área cinzenta aqui. Ela é abusiva de forma violenta, verbalmente, emocionalmente, mentalmente, tudo isso. E parece que alguns dos parentes mais próximos dela também agem assim com você. Ficar mais tempo nessa situação só piora para você. Sua saúde mental já foi afetada por isso e o tormento só vai continuar acrescentando mais camadas de trauma e danos. Até que você se torne uma pessoa quebrada quando crescer, se ela ao menos permitir que você viva até lá. Saia daí. Esse comentário foi feito em 14 de fevereiro de 2024 e apenas 12 dias depois, a filha da namorada de Stefan, Madeleine Soto, desapareceria em circunstâncias misteriosas. Madeleine tinha 13 anos e estudava na Hunters Creek Middle School em Orlando, Flórida. Na manhã do dia 26 de fevereiro, sua mãe, Jennifer, se lembrou de ter sido acordada por Stefan enquanto ele levava o cachorro para passear. Ela voltou a dormir e, algum tempo depois, Stefan levou Madeleine para a escola, deixando-a na rua próxima. Jennifer voltou a dormir e não viu Madeleine. Naquela manhã, por volta das 16h30, ela foi buscá-la na escola, mas foi informada de que ela não tinha aparecido naquele dia. Madeleine já era conhecida por fugir de casa, então Jennifer achou que ela tinha feito isso de novo e logo voltaria. Ao notar que o celular de Madeleine ficou em casa, ela percebeu que algo estava errado. E por volta das 20h daquela noite, ela registrou o desaparecimento dela. A polícia demorou 3 horas para começar a investigar. Não está claro exatamente o motivo, embora eu imagine que o histórico da Madeleine de fugir de casa, infelizmente, tenha contribuído para isso. No dia seguinte, o departamento do xerife do condado de Orange divulgou um comunicado ao público sobre o desaparecimento, fazendo apelo por informações sobre seu paradeiro. Uma busca em grande escala começou, e informações no telefone de Madeleine indicavam que ela queria viver na floresta quando completasse 13 anos, apenas 4 dias antes de ela desaparecer. A família foi entrevistada com mais foco em Stefan, considerando que parece que ele foi a última pessoa a ver Madeleine. As informações no celular dela indicavam que ela poderia ter tentado fugir de vez, mas os investigadores achavam que havia mais por trás disso. Stefan foi questionado sobre onde deixou ela naquela manhã e o que fez em seguida. E depois que algumas de suas respostas foram questionadas, ele mudou partes da sua história, o que imediatamente pareceu suspeito. Muitas respostas dele não faziam sentido e ele não sabia explicá-las. Por exemplo, ele afirmou ter deixado Madeleine na Peace United Methodist Preschool às 8h40, mas as aulas dela começavam às 9h30 e a escola ficava a cerca de 10 minutos a pé dali. Outra entrevista revelou detalhes incomuns e preocupantes sobre a vida deles em casa. Stefan e Jennifer não eram mais um casal, mas ainda moravam juntos. A mãe de Stefan, mais tarde, contou à polícia que não aprovava o relacionamento porque os dois usavam drogas juntos e pareciam ser uma má influência um para o outro. Ambos já haviam passado por episódios de doença mental e acabavam se afundando juntos em vez de tentarem se ajudar. Talvez o uso de drogas seja parte do motivo pelo qual eles continuaram morando juntos, mesmo depois que o relacionamento terminou. Mais preocupante, durante todo o relacionamento, Madeleine costumava dividir a cama com Jennifer e Stefan. Jennifer contou que Madeleine não gostava de dormir sozinha no quarto. E como Stefan era como um pai para ela, ela não via problema nisso. Isso continuou depois que o relacionamento terminou e às vezes Madeleine e Stefan dormiam na mesma cama sem a presença de Jennifer para que ela pudesse descansar.
Mais tarde, foi descoberto que Stefan e Madeleine ficaram sozinhos no quarto dele na noite anterior ao desaparecimento dela. Stefan permitiu que os investigadores analisassem seu celular, mas afirmou ter feito uma restauração de fábrica acidentalmente no dia do sumiço de Madeleine. Mas isso não importava. Eles ainda conseguiram recuperar dados suficientes para confirmar suas suspeitas de que Stefan estava aprontando alguma coisa. Foram achadas fotos da colega de quarto de Jennifer nua no banheiro, tiradas por baixo da porta. Quando questionada, a colega de quarto afirmou que não autorizou Stefan a fazer isso. As coisas ficaram muito mais graves quando eles encontraram centenas de imagens e vídeos perturbadores de CP, algumas supostamente incluindo Madalena, que teria sido abusada por Stefan durante anos. Ele foi preso e acusado de agressão e posse de materiais de abuso infantil. Os investigadores já estavam desconfiados da história de Stefan em relação ao desaparecimento de Madalena. E a descoberta de todo esse conteúdo impróprio em seu telefone certamente sugeria que ele poderia ser o tipo de pessoa capaz de machucá-la. Logo encontraram a mochila e o laptop escolar dela em uma lixeira. E nesse ponto, parecia mais provável do que não que ela já não estivesse mais viva. E Stefan era o principal suspeito. Imagens de câmeras de segurança do dia do desaparecimento dela mostraram Stefan dirigindo um carro, e Madeleine também podia ser vista dentro dele. Mas provavelmente ela já estava morta naquele momento. No dia 1º de março, o corpo dela foi encontrado em uma área arborizada a cerca de 30 minutos de carro da escola. A polícia suspeitava que ela foi morta em casa e levada para lá antes de seus pertences serem descartados. A causa da morte dela foi revelada posteriormente: homicídio por estrangulamento. Jennifer inicialmente defendeu Stefan e acreditava que ele não tinha nada a ver com o desaparecimento de Madeleine, mas se voltou contra ele depois que o CP foi encontrado em seu telefone, aparentemente descrevendo-o como um mestre da mentira e da manipulação. Porém, de forma bizarra, durante as entrevistas com a polícia, às vezes ela ainda parecia defender alguns dos crimes dele, referindo-se às coisas como não sendo más, mas considerando o assassinato como algo realmente maligno. Ela possivelmente já sabia que Stefan poderia abusar de sua filha, como indicou o relatório do Departamento do Xerife do Condado de Orange. Abre aspas. Me pareceu que ela já havia aceitado que a vitimização estava acontecendo e sua emoção parecia falsa. Eu acho isso realmente chocante. Tipo, Jennifer não queria que Madeleine fosse assassinada, mas não parecia tão abalada por sua filha de 13 anos ter sido abusada pelo namorado. Deus sabe quantas vezes permitiu que isso continuasse, quando ela poderia ter terminado anos antes. Em 24 de abril, Stefan foi acusado de homicídio em 1º grau de Madeleine e os promotores anunciaram que buscam a pena de morte para ele. O julgamento do CPS. O caso de agressão será em 24 de fevereiro de 2025 e o julgamento por assassinato em 22 de setembro de 2025. Diante de todas as evidências contra Stefan, parece um caso bem claro. Então vamos torcer para que ele seja considerado culpado e processado com todo o rigor da lei. Sinceramente, nem consigo imaginar o quão horrível devia ser a vida da Madalena em casa. E não é surpresa que ela continuasse fugindo e quisesse viver na floresta para escapar dos horrores que foram infligidos a ela por alguém que deveria cuidar dela. Parece que não foi só o Stefan que falhou com ela. Como eu disse, a mãe dela supostamente sabia que algo estava acontecendo. Outras pessoas moravam na casa e sabiam dos arranjos de sono estranhos. Jennifer disse a uma das colegas de quarto que estava tudo bem, porque Stefan não faria mal a ela. E essa mesma colega de quarto ouviu barulhos vindos do quarto no andar de cima, onde Stefan e Madeleine estavam sozinhos na noite anterior ao desaparecimento dela. Agora, eu entendo que cada família tem uma dinâmica diferente e você pode sentir que não é seu lugar dizer nada em muitas situações diferentes. Mas não há nenhum bom motivo para um homem de 37 anos estar dividindo uma cama sozinho com uma menina de 13 anos. E se essas colegas de quarto tivessem feito algo, talvez Madeleine ainda estivesse viva hoje. Acho extremamente perturbador olhar para trás no post do Stefan no Reddit, sabendo o que ele supostamente fez.
Particularmente um dos seus comentários finais, que li mais cedo, onde ele dava a uma adolescente um conselho surpreendentemente bom sobre a mãe abusiva dela. Ele terminou o comentário dizendo: "O tormento só vai continuar a adicionar mais camadas de trauma e danos. Até que você seja apenas uma pessoa quebrada quando crescer, se ela ao menos deixar você viver tempo suficiente para crescer." Então, literalmente 12 dias depois, ele assassinou sua própria enteada, a quem ele vinha abusando há anos. Não sei se ele escreveu esse comentário na época. Ele simplesmente não tinha nenhuma autopercepção e se convenceu de que não estava fazendo nada de errado. Quantas vezes já ouvimos a desculpa de agressores sexuais de que a vítima cria e que foi consensual? Claro, isso é absolutamente delirante, no melhor dos casos, e uma mentira maliciosa, no pior, especialmente quando estamos falando sobre o abuso de crianças que não podem consentir. Não que isso, nem por um segundo, torne seus crimes abomináveis menos graves. Alguns acham que, se não estão agredindo ou imobilizando alguém, não fazem nada de errado, mesmo que a lei e qualquer pessoa sensata discordem. Ou então, talvez Estevão só quisesse ficar bem com esses comentários. Talvez ele achasse que, se Madalena contasse sobre o abuso sexual, ninguém acreditaria nela. Porque ele parecia ser uma pessoa tão boa, pelo menos online, eu não faço ideia de como ele era na vida real. Talvez, ao escrever aquele comentário, ele já planejasse matar Madeleine e pensou que isso ajudaria em sua defesa. Como um homem empático que passava tempo aconselhando adolescentes sobre como sair de situações abusivas, poderia ser ainda mais abusivo ele mesmo. Claro, todas nós já vimos situações parecidas com essa antes. Muitas pessoas depravadas, de pedófilos a assassinos em série, têm amigos e familiares chocados que as descrevem como as mais legais que já conheceram. Eu me pergunto se ele também sentia algum tipo de prazer em interpretar online o papel de um homem de família carinhoso, enquanto estava longe de ser isso. Na realidade, a justaposição entre a persona dele online e o monstro que ele supostamente é na vida real é realmente muito bizarra. E considerando isso, o conselho que ele postou foi no Reddit. Ao contrário do Facebook, por exemplo, que não costuma ser um site onde as pessoas divulgam abertamente suas contas. Na vida real, parece que há mais no post dele do que apenas tentar parecer uma boa pessoa. Houve algumas postagens em que ele realmente mencionou Madeleine, como esta em que mostra um Tamagotchi que ele pintou para ela, intitulada Oops, I Did It Again. Mais uma carcaça personalizada que muda de cor, agora em roxo para minha enteada. A maioria das postagens que mencionam uma enteada são sobre ele comprando tamagotchis para ela e sabendo o que estava acontecendo. Esses presentes agora parecem bem sinistros. Será que ele dava presentes para suborná-la e silenciá-la sobre o abuso sexual? Também uma troca de comentários muito interessante de alguns anos atrás entre Stefano e outro usuário do Reddit em um post do Ask Reddit intitulado "Como você se sente sobre pais bisbilhotando as mensagens dos filhos se acham que eles estão aprontando algo ruim?" Stefano estava argumentando que às vezes é necessário bisbilhotar e o outro usuário discordou, dizendo que existem outras maneiras de descobrir informações, como incentivar a comunicação aberta. O debate ficou bem acalorado, com Stefano vasculhando o histórico de postagens do outro usuário e destacando que ele não tinha filhos e que trabalhava em um call center, dizendo: "Você tem coragem de sentar aí, sem ter sua vida em ordem, e tentar dizer aos outros na internet como criar seus filhos? Talvez você devesse olhar para si mesmo e se perguntar por quê?" "Que piada!" respondeu a outra usuária. "Eu também posso jogar esse jogo." Você é o tipo de pessoa que fica muito na defensiva porque, no fundo, sabe que seus métodos de criação são uma porcaria? Você deve ter bisbilhotado a vida dos seus filhos e agora eles provavelmente te odeiam. Quer que eu continue? Eu também posso brincar de adivinhar o futuro, Stefan. Continuou contando sobre uma vez em que achou necessário bisbilhotar, abre aspas. "Eu não preciso defender meus métodos de criação de jeito nenhum. Só tivemos que bisbilhotar uma vez. A prima da minha enteada nos contou que ela conversava online no Roblox com uma garota mais velha, que estava pressionando minha enteada de 10 anos a enviar nudes.
Isso exigiu uma inspeção dos dispositivos dela pela mãe e a verificação se aquilo era verdade ou não e se mais alguém tinha se aproximado dela, ou se qualquer outra coisa perigosa poderia estar acontecendo. Depois, tivemos uma conversa com ela sobre os perigos de fazer essas coisas, as leis contra isso e como nem todo mundo online é quem diz ser. Acha que lidamos errado com isso? Você acredita que ela nos odeia por isso? Qual é a sua opinião de especialista sobre essa situação? Tudo bem, eu esqueci. Eu não dou a mínima para a sua opinião sobre o assunto porque você literalmente não tem experiência nenhuma e a sua opinião não vale nada. Mas obrigada por tentar, Não sei se isso aconteceu ou se Stefan inventou para reforçar seus argumentos. Curioso ele falar de alguém tentando convencer Madalena a mandar nudes, já que supostamente fazia o mesmo ou até pior. Também é interessante como ele diz que teve uma conversa com ela, dizendo que nem todo mundo na internet é quem diz ser, quando isso era absolutamente verdade no caso dele. O quanto ele ficou na defensiva nesse debate diz muito. É como se, apesar dele ser uma figura parental absolutamente horrível para Madalena, ele simplesmente não suportasse que alguém questionasse a fachada que ele criou na internet. Curiosamente, o outro usuário parecia enxergar tudo claramente e chegou a dizer: "Eu não gostaria de você perto de nenhuma criança. Se ao menos aquele usuário soubesse o quanto estava certo, eu..." Gostaria de saber sua opinião nos comentários e sugestões para futuros vídeos. Se gostou do vídeo, curta e inscreva-se no canal. Muito obrigada aos membros do Ko-fi e do canal, cujos nomes aparecem na tela. Eu realmente agradeço o seu apoio. Obrigada por assistir e até a próxima em um novo vídeo.